Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 6. Tema desta semana, a questão do divórcio. Meta de hoje, leitura das páginas 73 a 75. A prática da palavra profética restaura casamentos. Com certeza, em cada igreja há muitos irmãos desesperados para colocar em prática a palavra profética. Só estão esperando uma direção de vocês, líderes. Os irmãos querem ajuda, querem aprender, querem ser contagiados. A prática da palavra os cura, restaura casamentos, coloca as coisas em ordem na igreja. Temos vários testemunhos nesse sentido. Recentemente, um irmão nos contou a experiência de um casal em que um cônjuge não aguentava mais olhar para o outro e decidiram separar-se. Esse irmão, então, pediu para o casal um prazo de 20 dias, dizendo que tentaria ajudá-los nesse período. Eles concordaram e o irmão disse: "Vou colocar vocês para servir na igreja, cuidar dos novos convertidos e sair para pregar o Evangelho junto com outros irmãos." Resultado, o casal está junto até hoje. Interessante que esse casal tentava ter filhos havia 10 anos e a irmã não conseguia engravidar. Nessa nova etapa da vida deles, agora totalmente envolvidos com a edificação da igreja, além do milagre da restauração do casamento, que estava praticamente desfeito, a irmã conseguiu engravidar. Aleluia! Essa ajuda foi melhor do que uma palestra sobre relacionamento conjugal. O segredo para um casamento saudável é levar o casal a praticar a palavra profética, que inclui pregar o Evangelho, cuidar das pessoas e servir na igreja. Essas coisas verdadeiramente curam e restauram a vida conjugal e familiar dos irmãos. E, sobretudo, promovem a edificação da igreja. Se em vez de criticar os casamentos que não estão indo bem, você ajudar os casais a praticar a palavra e no mínimo orar pelas pessoas usando a frase "posso orar por você?", você vai ver mudança, casamentos restaurados e não só isso, mas ainda a edificação da igreja, que é nosso principal objetivo. Afinal, de que adianta ter um bom casamento e o casal não ter compromisso nenhum com as coisas de Deus? Nosso coração tem de estar sempre focado na edificação da igreja. É a isto que me refiro quando falo sobre pensar fora da caixa, ser diferente, não convencional. Assim como eu, espero que todos vocês, líderes, tenham o forte encargo de edificar a igreja para trazer o Senhor de volta. Ser puro e simples. Depois da palavra sobre o divórcio, o Senhor mostra a importância de ser simples e puro como uma criança. Se não nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Para ter sucesso na edificação da igreja, o segredo é ser simples, seguir o Senhor e praticar a palavra profética. Esse assunto de apresentar o currículo, mostrando que temos tantos anos de convertidos e de vida da igreja, de nada adianta se ficarmos parados no tempo. Na verdade, precisamos aprender com a simplicidade dos mais novos. Eles não têm questionamento nenhum, apenas ouvem a palavra e com simplicidade obedecem e procuram colocá-la em prática em seu viver, além de promovê-la para ajudar outros. Não é bom que o homem esteja só. Em Gênesis 2, lemos: "Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Versículo 18. Aqui fala do casamento, mas, uma vez mais, quer abordar esse assunto sob o prisma da edificação da igreja. Não é bom você estar só. Você é um missionário solitário, um obreiro solitário, um pregador solitário. Você vive só, não consegue conviver com ninguém. Você chega tarde à reunião da igreja e sai cedo para não ter de que se relacionar
com ninguém. Queridos irmãos, quero enfatizar essas palavras. Não é bom que o homem esteja só. Isso significa que o homem precisa ser edificado com outros. Estou abordando esse assunto do ponto de vista da edificação. Mais adiante lemos: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Gênesis capítulo 2, versículos do 21 ao 22. A palavra transformar em hebraico tem o sentido de construir e edificar. Deus tomou uma costela de Adão e transformou-a numa mulher. Quando o homem acordou, logo a viu. Nesse princípio do casamento do homem com a mulher, Deus tem o encargo de falar sobre a edificação, porque Ele quer edificar-nos. O relato prossegue, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Versículos do 23 ao 25. Essa é a indicação do que era desde o princípio, quando Deus criou homem e mulher.